Bom dia, igreja abençoada de Cristo, a igreja santa, a igreja vestida de branco, a igreja amada do Pai, a igreja que Deus lavou com seu sangue, resgatou, purificou, justificou, e em breve seremos glorificados com a presença dele, quando ele virá nos buscar. Amados do Senhor, somos um povo escolhidos por Deus para dar frutos ao Criador, para louvar, para bendizer, para adorar aquele que reina e vive para sempre. Nós fomos chamados por Deus para adorar o Deus que chama a existência aquilo que não existe, como se já fosse. O Deus que chamou você e eu à existência. Sabe para quê? Para louvar o nome dele, para adorar o nome dele, para glorificar o nome dele. Nós fomos chamados à existência por Deus para viver em comunhão, em adoração, em santificação e em obediência a esse Deus que te escolheu, que me escolheu e que nos chamou à existência com santo propósito. A ele honra, poder, majestade e o teu louvor, a tua vida como incenso suave. Sabe o que é ser incenso suave diante do Criador? É estar sempre à procura dele, é sempre batendo na porta dele, é sempre buscando a face dele, é sempre nos despindo do velho homem, porque hoje nós somos novas criaturas, nascemos de novo, nós somos o sal da terra, luz do mundo. Nós nascemos para brilhar em um mundo de treva e escuridão, para falar do nome de Jesus, para ter uma nova identidade, filhos do Rei da Glória. Essa é minha identidade, filhos de Cristo, testemunhar a glória dele, testemunhar o poder dele, a salvação dele em todos os lugares. Então louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o teu Deus, em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso culto hoje é triunfo sobre as adversidades. O começo do nosso culto vai parecer que não cabe no tema, mas no final dele você vai compreender o porquê que eu vou começar esse culto com essas passagens. João 6, do 35 ao 40 diz assim: diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhas visto, ainda não credes. Todo aquele que o meu Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Curva a tua cabeça. Rei da glória, Deus do sobrenatural, Paizinho amado, Deus poderoso, é com temor e tremor, Senhor, que como igreja nos apresentamos, ó Deus, diante de Ti, para aprender mais e mais do Teu poder.
mais e mais da tua vontade. E nós te louvamos, Pai, nesta manhã. Estamos abertos de coração aberto, Pai, e não dividir esta glória com ninguém. Que Cristo em nós é a esperança da glória. Ao Deus do sobrenatural, honra, glória, poder e majestade. Pai, encha os nossos corações e nos prepare, Pai, mais um dia de aprendizado, Pai, para que possamos viver, Pai, como Sua palavra nos ensina, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Amém. E amém. Antes de dar início, eu quero apresentar à igreja a irmã Eliane, não é? Isso. A irmã Eliane, ela é esposa do irmão Wallace. E de vez em quando ela vem aqui nos fazer uma visita, não é? E é muito bom te receber, é muito bom a presença da irmã entre nós. Sinta-se à vontade, seja abençoada entre nós. Você faz parte da família de Deus. E não importa se você esteja lá ou cá, sempre é um prazer te ver novamente aqui, né? Porque Deus é com você, amada. E a igreja toda te ama e dar graças a Deus por sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Então, Deus nos deu vida eterna. E o ser humano, ele é totalmente incapaz de ir a Cristo por si mesmo. Nós somos incapazes de ir a Cristo por nós mesmos. João 6,36 fala assim: todavia, como eu vos disse, embora me tenhas visto, ainda não credes. Então, nós podemos muitas vezes falar de Cristo para outras pessoas, mas elas não conseguem crer, porque não houve um chamado do Deus Todo-Poderoso. Então isso quer dizer que nós somos incapazes. Ah, mas por quê? Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. E morto não tem vontade própria. Se ele está morto, ele está morto. Então precisa que o Rei da Glória chame a existência e cele a vida sobre aquela pessoa. Jesus disse aos judeus: vós me tendes visto e mesmo assim não credes. Então o ser humano é incapaz de crer por si mesmo, a não ser que Deus o ressuscite espiritualmente. E essa incapacidade é vista nesse Evangelho de João. Então, o que nós temos nesse Evangelho de João? O que ele diz dessa nossa incapacidade? Pode. Cegueira espiritual. João 3,3 diz: Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, até que nasça de novo, tem cegueira espiritual. É uma alienação espiritual. João 3,5 diz: arrazoou Jesus, em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por que não pode? Porque está morto espiritualmente, é uma morte espiritual próxima. E João 5,25 diz: mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Você e eu ouvimos, estávamos mortos, mas nós éramos o quê? Incapazes. Temos a incapacidade espiritual. João 6, 44, 63 e 65 diz assim:
Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. É o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. Está vendo como nós somos incapazes? Se estamos na carne, não podemos chegar até a Cristo. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido pelo Pai. E quando isso não acontece, nós estamos escravos. É uma escravidão espiritual. João 8 diz, João 8, 34, 44 e 45, diz: Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Então essa pessoa ainda é escrava do pecado. E aí ela é surda, tem uma surdez espiritual. João 8, 43, 44, até 8, 43, até o 47. Porque vós não podeis entender minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus, olha, ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. E o ódio espiritual. João 15, 18, 24, 25 diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. E se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram e presenciaram tudo, e mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Entendem por que muitos odeiam você e odeiam a mim? Sem razão? Ou aqueles que dizem: não vou com a tua cara, meu santo não bate com o teu. Verdade, porque o dele sei lá o que é, menos santo, porque o nosso é o santo dos santos, é o Rei da glória, é o Deus do sobrenatural. Então nós seríamos o quê? Incapazes de seguir a Cristo, de receber Jesus como Salvador, se por Deus não tivéssemos sido chamados. Então, onde entra essa salvação, pastora? A salvação é o resultado da eleição incondicional de Deus. João 6,37 diz assim: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei, ou de maneira alguma o lançarei fora. Vede que você é propriedade exclusiva de Deus, e que ninguém pode te arrebatar das mãos dele, e que de maneira alguma ele pode te lançar fora, que uma vez de Cristo para sempre. Entendem isso? Então compreendam a palavra, para que vocês não sejam pegos de surpresa na adversidade e temam a adversidade, porque nós temos que triunfar sobre as adversidades. Essa igreja, ela vive dia após dia triunfando sobre as adversidades.
Ainda que haja muitos lá fora torcendo, né, pedindo, olha, criando algo na mente e no coração, de que a igreja, com um desejo lascívio, desejo pecaminoso, desejo demoníaco, que as portas da igreja fecharão. Olha, nós somos de Deus, propriedade exclusiva do Deus vivo, e ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Uma vez resgatados para sempre, nós sempre vamos triunfaremos sempre sobre as adversidades. Então quer dizer que não depende de mim, pastora. Não depende de você, não depende de mim. Esta salvação eterna, essa eleição é extraordinária, porque Ele olhou para você e para mim com olhos de misericórdia e falou: oi, tu és meu, vem. Ninguém pode tocar na tua vida. Eles até tentam, só tentam. Vamos seguir. Claro que não, amados do Senhor. Ninguém pode te tocar. Não escolhemos Deus, Ele nos escolheu. É Ele que nos escolhe. Veja bem, às vezes nós estamos orando muito pela família, pelo ente querido, pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo neto, meu Deus, pelo irmão que vive que vive nas trevas, na escuridão, que cultua o demônio, que vive nos vícios. Deixa eu te falar que a palavra de Deus diz assim: para o homem isso é impossível, mas para Deus não haverá impossíveis. Lembra de quem você era? Eu lembro de quem eu era e do que habitava aqui. Mas um dia Ele olhou com um olhar de misericórdia e falou: tu és meu. Quem poderia dizer que nós, você e eu, seríamos salvos e seriam de Jesus? Quem que nós éramos? Ostentadores, vaidosos, muitos beberrões, prostitutos. Mas Deus olha para os seus filhos e fala: acabou a sua história de terror, acabou, vem para cá, você é meu, é Ele. Por isso, quando você abriu os olhos toda manhã, saiba que você tem uma história, e essa história começou na cruz do Calvário. Então, seja lá qual for a adversidade que você esteja passando, entenda uma coisa: você foi salvo para a glória de Deus. Então, ande para a glória de Deus, caminhe para a glória de Deus, haja para a glória de Deus, fale para a glória de Deus, se posicione para a glória de Deus, pense para a glória de Deus. O que habita no teu coração e na tua mente, o que sai da tua boca, a quem você tem emprestado a tua língua e os teus pensamentos. Paulo disse que tudo que for puro, honesto, de boa fama, isso ocupe o vosso pensamento. Todo o teu louvor. Eu tenho aprendido algumas coisas e tenho ficado temerosa, e às vezes, maioria das vezes, eu converso com a minha prima sobre essas coisas. O louvor que você pronuncia é para quem? É para Deus ou é para o diabo? É para Deus ou é para o mundo? Não é? Temos que ter essa consciência. Nós somos um povo chamado para viver em perfeita vitória, mas acima de tudo, e viver em santidade.
de uma posição de filhos de Deus, então já não entra mais o mundo na nossa vida, a sua vida, o amanhecer, o abrir os olhos, o cantar, o respirar, o agir, a tua vida profissional, o seu relacionamento com os seus colegas de trabalho, com a sua família. Amados, tem que ser puro, santo. Se a palavra diz que você nasceu para a glória de Deus, andemos como filhos da luz. Amém? Então veja bem, todo aquele que o Pai me dá, Jesus falou, todo aquele que o Pai me dá, só vai a Jesus quem o Pai lhe dá. É o que diz o Evangelho de João. A escolha é eterna. João 6, 37 ou 39. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do meu Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, para que eu o ressuscite no último dia. Você pode se perder de Cristo? Não. Mas se você não andar conforme diz a palavra, sofrerá muita disciplina. Muita disciplina. E a palavra diz, porque ele não pode te perder, mas ele pode te corrigir. Ele pode te açoitar. Sabe disso? Que ele pode dizer para você, ou chega de escandalizar meu evangelho. Eu te chamei para você ser santo. Eu te chamei para que você ande nos meus decretos. Já que você não quer assim, vem para cima, vem para papai. Ele te açoita de uma hora para outra. A escolha, ele te ama tanto, tanto que a escolha ela é seletiva. João 15, 19 diz assim, não foste 15, vai, saiu esse? 15, 16? Não, vai na próxima. Isso. Se fosses do mundo, ele vos amaria como se pertencesses a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi. Olha o que a Bíblia diz. Eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão o mundo vos odeia. Então a escolha ela é seletiva. Ele vai lá e fala, você, é você? Ele não pega um montão e fala assim, não, ele olha, é seletivo, não é? Ela é possessiva. João 17, 9 diz assim, eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo. Jesus não orava pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Deus. Compreendam isso. A escolha era seletiva. Veja lá você no meio de uma multidão, gente assim, aí Jesus olha e fala, opa, aqui é o meu, sai desse mundo, vem para perto de mim e eu vos ensinarei a andar na luz da minha palavra. O chamado eficaz de Deus para a salvação é invencível. João 6,37 diz assim, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma, o que? Excluirei, de maneira alguma eu lançarei fora. Então é invencível, ninguém pode te arrebatar das mãos do Pai. Pode? Não pode. Todo aquele que o Pai dá a Cristo irá a ele. O Deus que elege é o Deus que chama, e chama eficazmente.
Todo aquele que o Pai me dá, Ele dá vida a Ele. Então, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. A graça irresistível, ou a chamada eficaz, é vista no livro de João. Nós somos renascidos e ressuscitados espiritualmente. João 3, de 3 a 8. Somos renascidos e ressuscitados espiritualmente. Jesus respondeu-lhes declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu haver dito: deveis nascer de novo. O vento, esse é o versículo que eu amo, adoro. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos de Deus. João 5:25. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. João 6:63. É o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então nós somos atraídos irresistivelmente. João 6:37, 44, 65. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. O que vem a mim, de maneira alguma eu excluirei. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, ao qual me enviou, o atraiu, e eu o ressuscitarei no último dia. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido pelo meu Pai. Libertados poderosamente. João 8:32 até o 36, ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Somos livres porque Ele ressuscitou e Ele nos tornou vivos para Ele, convocados individualmente. João 10, de 1 a 5. Falei em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora, todas lhe pertencem. Vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouvirão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É por isso que muitas vezes você ouve um falso profeta pregando e você identifica que ele é falso profeta, que ele só está à procura da sua vida para arrancar a sua lã, mais nada. Promovem muitos atrativos e coisas que tiram a tua atenção
da palavra, mas somente porque Jesus disse que eles são assaltantes. Então, como nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele nos avisa sobre essa causa. A salvação dos que vão a Cristo, ela é garantida. Cristo, Ele assume toda a responsabilidade da sua salvação completa e definitiva. De modo algum rejeitarei quem vem a mim. Quem é de Cristo não se perde. João 6,39 diz: e esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum. Ele não perde nenhum de nós, nenhum de todos o que Ele me deu, mas o que eu ressuscitei, eu ressuscite no último dia, mas tem a vida eterna. João 10,40 diz: de fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa parte todo mundo quer. Até os filhos de Caim pensam que serão ressuscitados para a vida eterna. Mas ninguém quer ter uma vida segundo a palavra, se separando das coisas deste mundo, sendo louvor com a sua vida, o bom perfume de Cristo para Ele. Sabe? Estão sempre se misturando, com os filhos de Caim, com as suas obras, sujando as suas vestes nupciais, a sua vestimenta de noiva. A salvação, ela é obra de Deus do início ao fim. João deixa claro esse ensino em todo o Evangelho, como segue. Eu tenho uma lista aqui que eu não vou passar aqui no slide, que eu não coloquei, mas se você quiser anotar, que isso te dará condições de entender a palavra, de que você nasceu para a glória dele, que a sua salvação é definitiva e que isso não é passaporte para ninguém pecar, porque em João também diz que todo aquele que é nascido de Deus, se você é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Antes, nós tememos a Ele. Então, lá no livro de João 3,15, ele fala sobre a vida eterna, da salvação eterna, João 3,16, da salvação eterna, João 4,14, da segurança eterna, João 10, do 27 ao 30, da sustentação eterna, João 6, de 51 ao 58, tem tudo ali, tudo que você quiser saber sobre salvação, da duração eterna, João 11, 25 ao 26, e da visão eterna, que é João 17, 24. Ok, eu falei rápido, se você quiser saber, mas depois eu abro o caderno e você copia ou tira uma foto. Então, depois desse pacote todinho que nós estudamos nessa manhã, todo esse pacote que te garante a sua salvação, que você agora sabe quem é. Você é quem? Filhos da luz, mensageiros de Cristo para toda boa nova, boa obra. Então, depois de que você também sabe de quem você é, você não é do mundo, você não é do estranho, você é de Deus, você é de Cristo. Tem um selo aí, em você. Há uma patente aqui, em você. Não estraga isso, pelo amor de Jesus. Vale a pena ser fiel, vale a pena enfrentar as adversidades pelo nome de Cristo. Depois de tudo isso, você tem que saber, a partir de hoje, enfrentar as adversidades confiantemente,
poderosamente e vitoriosamente, triunfando sobre as adversidades. Vocês entendem por que eu falei sobre a salvação eterna? Porque eu quero mostrar a sua identidade. A sua identidade. Então, se ele fez aquele sacrifício todo na cruz do Calvário, te dando uma nova identidade, resgatando do império das trevas, selando o seu espírito, o selo da promessa da tua vida, por que você tem medo das adversidades? Então ele só fez isso para quê? Para dizer que você vai com um coitadinho para a cova? Chegou o dia, a irmã Deusimar desceu a sepultura, coitada, né? Coitada, teve uma vida difícil, com medo das adversidades, ficava com medo de quem desejava mal para ela, ficava com medo dos pensamentos e comentários sobre ela e sobre a igreja redentora de Cristo que Deus confiou. Veja só, se Deus chamará você e a mim para viver com medo das adversidades. Então agora nós vamos passar para o tema da adversidade. Atos 4, 23 ao 31. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos lhe haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: ó Todo-Poderoso Senhor, tu que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, que pelo Espírito Santo por boca de nosso pai Davi teu servo declaraste, porque os gentios se enfureceram e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam, os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já haviam predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e que toda a coragem saíram a anunciar a palavra de Deus. A igreja cresceu e avançou quando as coisas estavam difíceis. O texto nos ensina como triunfar sobre as adversidades. Imagina você que, se depois de toda essa obra redentora, tudo isso que ele fez, essa graça maravilhosa, dessa sustentação eterna, se você não iria vencer as adversidades. Então a palavra de Deus, como Pedro e João, no momento que eles saíram do cárcere, eles procuraram o quê? Eles buscaram o quê? Buscaram a companhia dos irmãos. Atos 4, 23 diz assim: assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos. Gente precisa de Deus, mas também precisa de gente. Nós precisamos dos irmãos, nós precisamos um dos outros, porque é aqui que a coisa pega fogo.
quando nós estamos reunidos em oração. Você não vê, eu não vejo, você não sente o chão tremer, mas treme. Treme. E como treme? Precisamos dos irmãos. Não adianta você querer ser crente sozinho, porque não existe cavaleiro solitário na Bíblia, a não ser na hora da morte. É na igreja que brotam as soluções do céu para a sua vida. É na igreja. Ore. Atos 4:24 diz assim: ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: ó Todo-Poderoso. Eles oraram. Quando eles souberam das ameaças de Pôncio Pilatos, Herodes, dos gentios, dos judeus, eles fizeram o seguinte: eles oraram. A oração é a arma de guerra. Quando nós nos curvamos diante de Deus, nós nos levantamos diante dos homens e perdemos o medo das suas ameaças. Entenda que a maldade deles, dos filhos de Caim, dessa geração incrédula, entendam que a maldade deles não frustra os desígnios de Deus. Não frustra. Atos 27:28 diz assim: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Podem conspirar contra você. Às vezes, é até gente que diz que é crente. Irmãos nossos. Irmãos que diz que o sangue de Jesus o lavou. Mas se juntam com os filhos de Caim para conspirar contra a tua vida. E deixa eu te dizer algo, que isso acontece com a permissão de Deus. Porque se Ele quiser, acaba ali. Compreende? Acaba ali. Mas é algo que Ele predeterminou. E Ele quer te fortalecer. E para combater o bem, o mal reúne suas forças numa coalizão. Herodes e Pilatos, judeus e gentios. E essa orquestração não frustrou os desígnios de Deus, antes cumpriu o seu soberano propósito. Podem se juntar, podem falar, podem conspirarem, podem o que quiser, gente. Ele não te chamou, não te salvou com esse poder, sabe? Um poder que a gente não consegue alcançar, para você viver sendo esmagado, perseguido, ultrajado, humilhado pelos filhos de Caim. Não, amados. Isso tem que acabar. Não peça a cessação dos problemas, mas peça sim poder para testemunhar no meio deles. E eles saberão que teve um profeta no meio deles. Eles saberão que houve um ungido no meio deles. Atos 4:29. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças dele. Considere as ameaças. Leve para Deus. Leve para Deus. E olha, e capacita os teus servos. Olha, a Bíblia tem tudo. Capacita os teus servos
para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Senhor, me capacita no meio desses que conspiram contra mim. No trabalho é o que mais acontece, nas amizades é o que mais acontece, dentro das igrejas é meu irmão, é de Jesus, está lá conspirando contra você, puxando o teu tapetinho. Não corra da adversidade, mas peça poder para Deus, para resistir bravamente, testemunhar o nome que está na tua vida, testemunhar a glória de Deus que está na tua vida, porque Ele te chamou à existência do meio de uma geração incrédula, para fazer você mais que vencedor sobre todas essas coisas. Então peça poder para Ele, para resistir bravamente, pelo nome de Jesus. É o que você carrega na tua vida. Ou o fulaninho é maior do que Jesus, ou a tua chefe é maior do que Jesus, ou aqueles que têm mais intelecto é maior do que Jesus, ou a maldade que eles planejam na mente é maior do que Jesus, ou os que falam mal, intriga, conspiram, olha lá, segue, vamos derrubar, vamos tirar um emprego, vamos tirar a saúde, vamos fazer uma feitiçaria. Imagina você, se Ele te levantou, te salvou, te regenerou, te justificou, se foi para você viver em derrota. O que é isso? O que é isso? O nosso Deus olha para eles e a palavra dele diz que Ele ri deles. Você foi chamado para vencer ou vencer. Não existe outra possibilidade. Nós só temos que estar aqui, andando, como diz a palavra. Olha, o exercício de controlar a mente, o coração e a boca nos dá uma grande vitória. Então quer dizer que Deus não vai lá, se Ele quiser Ele vai e acaba com seus inimigos. Mas espera aí, Ele quer te aperfeiçoar primeiro, porque Ele não mima filhos para viver engatinhando a vida toda, não. Ele cria filhos poderosos, valentes, soldados fortes, para enfrentar a adversidade e dizendo: tu vens contra mim com espada e lança, as alto lá, olha aí, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, e não há possibilidade de que você me vença, pois agindo Deus, quem impedirá? Eu sou instrumento de honra para Deus, eu ando segundo a palavra, eu não tenho espírito que fica, será que Deus vai fazer? Espírito de dúvida e de medo. Lança fora todo medo, lança fora toda dúvida. É o Deus do sobrenatural, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor sobre todas as adversidades. De quem você tem medo? Esse ciclo vicioso tem que acabar. Vamos para lá. Então os crentes, eles não pediram o fim das ameaças, mas poder para testemunhar. Às vezes nossas orações apenas visam o fim do sofrimento, mas não pedimos poder. Você quer se livrar do sofrimento, e se você não sabe se Deus quer te moldar no sofrimento, perdemos a visão do propósito de Deus na nossa dor. A verdade é essa. Jesus esqueceu de mim. Como pode Ele esquecer de uma pessoa que Ele foi lá e resgatou, justificou? Como? Como Ele pode esquecer de você?
Eu acho que isso até ofende o coração do Rei da Glória. Peça poder para testemunhar a palavra de Deus com toda intrepidez. Tenha expectativa da ação milagrosa de Deus no seu meio. Olha, Atos 4:30 diz: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Clame a Ele por isso. Senhor, estenda as tuas mãos, derrama do teu poder. A igreja primitiva, ela não pedia milagre de vingança. Ela não pedia. Sabe quem te justifica? É Deus. Então, lembra quando Salomão falou: Senhor, eu não quero morte, eu quero sabedoria para lidar com este povo. Aí Deus falou assim: olha, por que não me pediste nem ouro, nem prata, nem a morte dos seus inimigos? Eu te darei o que você me pediu, mas eu te acrescentarei isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então não peça poder para resistir. Não peça que caia fogo do céu para destruir os seus inimigos. Não exerça justiça própria, senão você não verá a ação de Deus. Peça misericórdia. Eles oravam pela manifestação do poder de Deus, estavam abertos para o extraordinário. Esteja aberto para o extraordinário. E este aconteceu. Atos 5, do 12 ao 16, diz assim: muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia ninguém de fora tinha coragem de ajuntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre algum deles. Da mesma forma, das cidades ao redor vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos. Todos eram libertos. Sabe, quando Pedro estava ali com João, eles foram libertos da prisão, mas eles correram para junto da igreja. Aí a igreja relatou: olha, Pôncio Pilatos, Herodes, os próprios judeus, junto com os povos pagãos, que era o povo gentil, eles estão juntos, conspirando contra a igreja. Ele falou, levantaram oração. Ele falou: Senhor, mata todos eles. Deixa eu falar isso não. Não falaram isso não. É tempo de resgatar o sentido verdadeiro do cristianismo. Fez do eu e você, olha, automaticamente do eu e Deus. Deixa você, não aguento, eu tenho que falar. Fala não. Aguenta, firme, porque o Deus que te justifica vai entrar nessa causa aí. Uau! Nossa, quando Ele age, pelo amor de Deus, é capaz de você ver os seus inimigos sofrendo e falou: Senhor, tenha misericórdia dessa gente, tenha misericórdia. Eu sei que eles fizeram isso contra mim. Uau! Mas a coisa ali está ardendo. Não entra com a tua justiça. Espera em Deus. Pergunto: temos orado pelos enfermos? Pela conversão daqueles que alguns julgam impossível de serem salvos? Nós já estamos caminhando para o final. Se você tem pessoas na tua família que dificilmente você olha para eles, quando você olha, você fala: não tem jeito não. Muitas vezes nós falamos isso.
Porque eu também tenho gente na família assim, todo mundo tem. E você olha e o tempo passa, e o tempo passa, e o tempo passa. Mas ore por eles. Ore por eles, porque Deus está ouvindo o teu clamor. Revista-se com poder para pregar a palavra com autoridade. Atos 4:31 diz assim: e assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem anunciaram a palavra de Deus. Nós oramos, não sentimos a terra tremer, não sentimos o lugar tremer, mas pela fé você sabe que já tremeu e que Deus ouviu o teu clamor e que já entrou com a provisão que você precisa. Então, em resposta à oração, a casa onde eles estavam reunidos tremeu e os discípulos tornaram-se mais inabaláveis, ficaram cheios do Espírito Santo. Você também ficará. Com toda a intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quanto mais você ora, quanto mais você tem vida com Deus, quanto mais tem leitura da palavra, quanto mais você se dedica, quanto mais você se ajusta na vontade de Deus, você sabe do que eu estou falando, se ajusta dos maus pensamentos, das más linguagens, das más conversações, do teu dia a dia, aonde o teu pé pisa. Você foi criado por Ele para ser santo e não para se misturar no meio de uma geração perversa, incrédula, demoníaca e animal. Não foram feitos para isso. Vocês foram, como diz a Bíblia, separados para Deus. Ah, tá bom, pastor. E como é que eu vou pregar o Evangelho? Aproveite as oportunidades quando você tiver. Ele não mandou você ir lá? Fosse isso, ele não te tirava do inferno. Ele mandou você ir para o inferno? Não, ele foi lá e tirou você dele. Então, quando essas pessoas chegarem a você, haverá aquele momento legal, bacana, onde você irá pregar a palavra. Fora disso, você não tem que ir para lá. Porque eu torno a dizer, é mais fácil quem está embaixo puxar o que está de cima, pum, do que você que está aqui em cima puxar o que está lá embaixo para cima. É um peso muito grande. E isso é só Jesus e o Espírito Santo que nos concede a palavra na hora certa e no momento certo. Porque você pode ir para lá, para o meio deles, sabe por quê que você vai? Porque você gosta. A tua carne gosta. A tua carne, você está ali, né? Eles estão tomando cerveja, mas eu não estou não. Grande coisa. Você está ali participando. Estou lá no carnaval só para ver. Só para ver, porque eu acho bacana as escolas de samba. Nem na televisão. Nem na televisão. Então vamos nos moldar à semelhança de Cristo. Somos separados para Deus em santificação. Deus mostrou que estava presente a resposta e responderia a oração. Deus está presente entre nós e Ele vai responder a tua oração. Aliás, a ordem já saiu. Você só tem que crer. Ou você se lança no mundo da fé, ou fica aí preso em grilhões. Sabe por quê? Vou te falar uma coisa muito especial. Jesus se importa de verdade conosco. Jesus se importa de verdade com você. Ele se importa. Ele se importa com você. Talvez você já não tenha mais forças para clamar. Talvez já tenha desistido de esperar uma cura. Talvez só tenha encontrado incompreensão e lute sozinho para uma cura que não acontece. Mas Jesus se importa com você.
e se compadece da sua vida. Talvez você tenha pedido para sair desse ciclo vicioso de dívidas que não aconteceu. Mas não desista de orar e de crer, porque Jesus se importa com você. Ele não te chamou, não te glorificou, não te justificou, que glorificar nós ainda seremos, para você levar uma vida apoucada, miserável, cheio de dívidas. Não. Ele vai acabar com isso. Não desista de clamar, porque provisão é que não falta na tua vida. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele fala, vede meu filho, fala para os anjos, servo bom e fiel, anda no meu caminho, anda na integridade, filhos da luz, em meio a provas e adversidades, eles estão ali firmes, sem gritarias loucas, mas clamando o meu nome. Vai lá, abençoa, leva a provisão que ele precisa, leva a provisão que ela precisa, porque a minha palavra garante a vitória para eles, que 1000 cairão ao lado deles, 10.000 à direita deles, mas eles e a sua casa não serão atingidos. Então creia nisso, amados, porque Jesus se importa com você de verdade. E talvez você pense que já foi longe demais e agora já não tem mais saída. Talvez você já tenha batido em todas as portas, esteja cansado de esperar, mas Jesus vê você. Ele vê você. Ele sabe o que está acontecendo com você. Você pode dormir, acordar, nada mudou. Você que pensa. No mundo espiritual, tudo já mudou. Permaneça fiel. Não tenha medo do que conspiram contra a tua vida. Não tenha medo dos falatórios inúteis e profanos. Você tem o selo e a garantia da vitória de Cristo. Jesus vê você. Ele sabe o que está acontecendo com você e se importa com a sua vida. Jesus nos vê quando estamos prostrados, sozinhos, abandonados, sem ajuda, sem saída. E você pode às vezes pensar, fulaninho ali podia me ajudar, hoje eu já fui lá, pedi oportunidade, hoje já fui lá, já pedi ajuda. Amados, quando ninguém se manifesta para te ajudar, só tem um que se importa com você. Jesus nos vê quebrados, desanimados, conformados com o caos. Ele nos distingue no meio da multidão. Ele olha e fala, meu filho amado, e se importa com você e comigo. Ele tem prazer na misericórdia. Ele é o caminho para os pés perdidos. Ele é a verdade para a mente inquieta. É a vida para os que estão mortos. É a luz para a sua escuridão. Se há alguma área na tua vida que está escura, amados, Ele é a luz para a sua escuridão. É o pão para a sua fome. É a água para a sua sede. É a paz para o seu tormento. Quando os nossos recursos acabam, somos você e eu. Quando os nossos recursos acabam, nós somos fortes candidatos a um milagre. Isso não é para qualquer pessoa, é somente para os filhos, porque ele diz, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que o Senhor me deu. Então você é um forte candidato a um milagre de Jesus. Então Jesus pergunta nessa manhã,
para você que me assiste, para você que ouve essa pregação. Jesus pergunta nessa manhã, nessa tarde, nessa noite: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus te pergunta nessa manhã. Responda para Ele. Responda para Ele. Porque você receberá nessa manhã o milagre que tanto desejas. Em nome de Jesus, amados. O que queres que eu te faça? Jesus te pergunta nesta manhã: o que queres que eu te faça? Responda para Ele, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Amém? Assim diz o Senhor. Curve a tua cabeça. Rei da glória, Senhor, nessa manhã aprendemos muito sobre o seu amor por nós e como devemos nos posicionar diante das adversidades. Agora, com essa certeza inabalável que não estamos sozinhos, sairemos para enfrentar as adversidades, certos que o teu Espírito Santo nos conduzirá em perfeita vitória. Te damos graças por tudo, Senhor, porque já foi selado o nosso momento de vitória, no nome santo de Jesus. E a igreja diga amém e amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja triunfante diga amém, amém e amém. Graças a Deus.